Ok, pessoal, de volta. Eu estou aqui fazendo umas contas que o Vanderlei já está aqui. Então a gente já vai conversar com ele. A gente está falando de 130 anos de Teresópolis, que é o aniversário. O Vanderlei vai explicar isso. É o aniversário do município. Mas tem muito mais do que isso, mas muito mais. Quer ver? Vanderlei. Olá, cá estamos, Hélio. Falar um pouquinho de Teresópolis é sempre bom, né? E agora, nesse 6 de julho chegando, é uma data cheia, 130 anos de emancipação do município, que aconteceu em 6 de julho de 1891. E muita gente nessa época agora publica aquela fotografia do governador com umas pessoas importantes do lado, né? Aquela foto não é 1891, aquela foto é 1890. Por quê? Um ano antes de 1890, em 7 de julho de 1890, o governador veio a Teresópolis para assinar um contrato com uma empresa para se construir aqui uma cidade. Ou seja, é uma cidade projetada. E essa cidade seria a capital do estado. Francisco Portela tinha essa coisa, ele tinha uma paixão por Teresópolis muito grande, né? E, aliás, até hoje, a cidade nunca homenageou à altura o Francisco Portela. Ele não só emancipa o município em julho de 91, como cria uma cidade que vai ser a capital do estado. Essa capital acabou não acontecendo por diversos fatores. O principal fator foi aquele período aí do encilhamento do ministro da Economia, ministro da Fazenda, Rui Barbosa, um período de muitos papéis, né? O dinheiro sumiu, então a coisa se complicou. E no mesmo período, houve a revolta da Armada, a segunda revolta da Armada. Na primeira revolta da Armada contra o Deodoro da Fonseca, o Deodoro aceitou o ultimato dos almirantes e entregou o governo na mão do vice. O vice fez a mesma coisa que o Deodoro contra os marinheiros, e o marinheiro, e aí achou que era fácil de encarar o Floriano. O Floriano era marechal de ferro, né? Então o Floriano falou, então tá bem, pode dar os tiros aí contra o Rio de Janeiro que a gente resolve essa parada. E foi nos Estados Unidos, trouxe alguns navios, vários mercenários, e sufocou o movimento na Baía da Guanabara. E, enquanto isso, estava sendo feita a Teresópolis. Foi esse movimento que os caras fugiram para a Serra, que vieram parar? Fugiram para o Vale da Revolta. Vale da Revolta. Daí a origem, né? Porque, na verdade, quando o Floriano joga quando ele sufoca o movimento na Bahia, os revoltosos vão para Magé. E o Floriano fingiu que não tinha ninguém em Magé e deixou a coisa enrolando, mas chegou uma hora que não tinha como, e ele mandou o seu exército ir lá e desalojar os revoltosos de Magé. A cidade de Magé, num primeiro momento, quando os revoltosos assumiram a cidade, os moradores fugiram e ficaram preocupados. Mas eles viram que os revoltosos de Magé, os revoltosos da Armada, eram pessoas de bem, eram soldados apenas que não concordavam com o governo e voltaram para a cidade e conviveram de forma pacífica. E esse foi o erro do povo de Magé. Por quê? Quando o Floriano viu uma cidade revoltada, que aí no caso não era revoltoso mais, né? A cidade inteira. A cidade inteira, Magé. Contra, né? E aí eles mandam lá, manda o exército com um general muito complicado, chegou e... Tanto que ele anunciou saque de gola. Quando ele chegou lá em Magé, tinha 39 revoltosos apenas. Os revoltosos, quando viram quase 1.000 homens chegando, entrando Bahia dentro, fugiram serra acima, só ficaram os magienses por lá, né? E como os camaradas foram lá, não para espantar revoltosos, mas destruir Magé a si mesmo, né? Então houve muito saque, estupro, roubaram a Câmara. A cidade ficou quase um ano na mão dos revoltosos e o cofre da Câmara estava intacto. Quando o exército chegou, saqueou a cidade. Isso é um episódio da história do Brasil pouco conhecido, porque era um período também, nós estamos falando do Marechal de Ferro, Floriano era um cara complicado, e a imprensa se quedou a ele, né? Floriano Peixoto. E o único jornalista que não sucumbiu ao Floriano foi o Rui Barbosa, que era o editor do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil já tinha uma pirraça com o Floriano, que quando o Dom Pedro morreu na França, ele faz uma edição em tributo ao Dom Pedro. Isso é muita agressão, porque também é um ano e pouco do início da República, né? Então ele já tinha uma birra, né? Ele era visto como um jornal monarquista.
E aí o Floriano foi lá, quebrou o jornal todo, empastelou, né, que antigamente empastelava jornal, né, misturava os tipos, né, quebrava a máquina, misturava os tipos, o cara ia levar mais de ano para montar o jornal de novo. Juntar as letrinhas, né? Era complicado realmente essa vida. Então, esse Floriano foi um cara que... Ele foi muito importante, porque ele que estabeleceu a República, né? O Deodoro era muito corpo mole, ele não tinha assim, tanta presença, né? O Floriano não, ele tinha suas vontades, e ele cumpriu o seu mandato, não deu golpe no Estado, terminou o mandato, ele fez eleição e assumiu, então, o Prudente de Moraes. Então, ou seja, aquele período ali complicou tudo para Teresópolis, por quê? Quando houve a revolta armada, você precisava tirar a capital do Estado de Niterói a toca de caixa, e Teresópolis não estava pronta. Nesse momento, a capital vai para Petrópolis, provisoriamente, até Teresópolis ficar pronta. Mas esse dinheiro era um dinheiro de fantasia, esse dinheiro que movimentava a construção da cidade de Teresópolis. Era aquele banco sul-americano, então era uma coisa bem... Os investidores da cidade tiraram o dinheiro e a empresa quebrou. E a empresa, quando quebrou, já tinha muitas dívidas. Tanto que é aí que existe a figura do José Vieira. O José Vieira, que era empregado dessa empresa, com uma dívida muito grande com ele pega pela dívida e mais algum trocado que ele arrumou, mais galinhas, cabritos que ele vendeu, ele comprou a empresa e ganhou todas as terras de Teresópolis com a empresa falida. Companhia Metropolitana. A empresa José Vieira era a empresa Estrada de Ferro Teresópolis, que é a empresa dele, né? Ele vai trabalhar vários anos nessa empresa de graça, porque não recebia. E tinha uma dívida muito grande com ele. Então ele compra essa empresa em leilão. Um leilão que ninguém queria, mas nessa brincadeira ele ganhou. Do Alta Vaza, Meldon, até parte do Quebra-Frasco. Então a família Vieira era dona de toda a cidade, porque era dona dessa companhia. E aí ele vai começar a vender essas terras para conseguir trazer o trem para Teresópolis. Porque o trem era um prêmio para que se fizesse a cidade. Como ele tinha as terras, ele se desfez das terras, em partes, loteando, e vai arrumar o dinheiro, então, para comprar os trilhos, comprar as máquinas e criar a estrada de ferro, que vai ser feita em 1896, o primeiro trecho lá de Piedade até Magé, e ele leva 13 anos para chegar no alto. Em 1908, o trem vai chegar no alto, e aí ele vai explorar esse trem. Ele leva 13 anos para conseguir sair de Magé até aqui. Ele chegou a Magé, chegou logo no primeiro ano, né? Foi facinho, 4 quilômetros de estrada no pântano, foi só aterrar aquilo lá e colocar o trilho em cima. Que era de Piedade ao centro agora, de Magé. Quando chegou em Guararema, quando chegou em Guapi, até Barreira foi uma luta, porque já existe um trecho muito íngreme de Guapi até a Barreira, e já é trilho de cremalheira, ou seja, você vinha de uma estação, de um trem plano do fundo da Bahia até Guapimirim. Até Guapi. Em Guapimirim, você manobrava as máquinas, pegava aquela máquina, aquele trem, aquela locomotiva com 6, 8 vagões, particionava com 3, 4 máquinas, 2 vagões por cada máquina, e os vagões e as máquinas subiam empurrando os vagões serra acima. Então, era onde fazia a partição. Chegava no Soberbo, num primeiro momento, somente até o Soberbo, e depois que o trem chegou no alto, chegou na várzea, no Soberbo tinha também um pátio de manobra, onde trocava os 2 vagões, jogava todos os vagões numa composição só, e o trenzinho chegava em Teresópolis com vários vagões, chegando ao alto, chegando à várzea. Esse período ali dos anos 1908 até 1920, 21, quando o trem chegou na Fazendinha, e 26, quando chegou na várzea, é o auge do crescimento da cidade. Porque você imagina uma cidade com aquelas características de 1900, com um trenzinho, era bom demais. Né? Então, isso aqui era uma coisa doida. E você tinha Petrópolis, que é uma cidade muito cara, só quem tinha muita grana mesmo podia construir em Petrópolis, que eram os ricos do poder, né? Então, os empresários e algumas pessoas que gostavam mais também do sossego, né? Petrópolis já estava ficando uma cidade muito grande, para aquele tipo de camarada que queria ter um quintalzão de 20 mil metros quadrados, né? Queria ter uma rua de chão para andar. Então, isso aqui foi o glamour para essa gente. Foi nesse período que vai surgir o período das vilas em Teresópolis, que é 1908, a chegada do trem, até cerca de 1930. Vilas são os casarões, né? Bom, nem bem os casarões. A vila é um paliativo, né, para uma classe média alta. Porque o que se entende de vila hoje é uma opção de casas juntas, não é isso? É mais ou menos isso. Vamos lá. Você tem os casarões, os sobrados e os solares. São coisas distintas. Né? Os sobrados são as sobras de construção. Então, você tem um prédio com 2, 4 portinhas de frente para a rua e você tem um segundo andar. O que sobrou é o sobrado. Então, você tem um comércio com moradia em cima. Nós temos vários sobrados em Teresópolis ainda. Ainda temos. Aí você tem o casarão, que necessariamente tem que estar num centro de terreno. Por exemplo, a Vila Cecília,
A Casa da Memória Arthur Dalmaço é um dos casarões Aonde? remanescentes. A Biblioteca Municipal, e que hoje virou a Casa da Memória Arthur Dalmaço. Aquela casa ali é um casarão, porque ele está em centro de terreno. Você circula em toda a casa e ele está afastado da rua. Essas casas que são na caixa do meio-fio, né, próxima à calçada, são os solares, que quando é só solar. Residência embaixo, residência em cima, não tem comércio, é solar. Tem comércio embaixo e casa em cima, são os sobrados, que você mora no sobrado da sua empresa, né? E aí você tem as vilas, que seria o quê? Casinhas engraçadas, bem construídas, elegantes, com jardim à frente, um pouquinho afastado da rua, mas não chega a ser um casarão. Aí você dedica ali dá um nome àquela casa, né? Normalmente se dava para a esposa, para uma filha. Então você tem muitas vilas em Teresópolis. Vila Rosinha, Vila Zilá, a Vila Cecília, que é a casa da Memória Arthur Dalmaço. A Cecília era a esposa do prefeito Zelino, que era o dono da casa. Ele constrói a casa, elegante. E é claro, se você vai construir uma casa e dá a ela o nome da sua mulher, você tem que fazer uma casa muito elegante. É, né? lógico, e aí né? você tinha aquela coisa de construção com sobra de obra, né? Que aqui Ali essas no casas alto. não têm um estilo necessariamente, elas têm um estilo muito misturado, porque os construtores iam imitando outras casinhas. Então você tem muitas casas que são endêmicas da construção de Teresópolis, são típicas de Teresópolis, porque são construções que vai aproveitando material que vinha da França, que nem tudo tinha no Brasil, né? Você não tinha vidro aqui. Você não tinha parte de ferro, também não tinha aqui, uma coisa mais trabalhada. Então, essas coisas vão vindo tudo de fora. O construtor comprava em quantidade, o que sobrava de uma casa fazia na outra. O que era para ser janela virava portão na outra casa. Iam fazendo casas diferentes. Então, as vilas são muito bonitas, né? E nós temos muitas vilas aqui interessantes. Vila Muqui, por exemplo. O bairro Vila Muqui surge a partir de uma casa que era Vila Muqui. Uma casa apenas, que depois virou colégio, vai derrubar essa casa e vai virar o bairro que é Vila Muqui. Mas toda aquela região ali, antes florestada, era o quintal da Vila Muqui. Tá, ali no alto, pega aí na tua cabeça aí, a primeira, quem vai daqui para lá, a primeira entrada para a Granja Guarani, logo depois da Fonte Judite. Tá. Sim. Logo depois tem um casarão. Pegou? Lembra? Sim. Tá lembrando? Esse casarão deveria ser no meio do terreno, não é mais, porque antes tinha o rio ainda está ali, só que agora Luiz Barbosa foi quem tapou aquele rio ali no governo dele. Ali tem o rio. Ali é o quê? É um solar, aquele casarão que ainda existe, está lá aberto hoje, inclusive. Com uma grade de ferro na frente, bem afastada. Tinha umas árvores ali na frente, tinha umas árvores, cortaram. Assim, exato. Aquilo ali seria um casarão, mesmo sendo em uma construção mais... É uma construção elegante, inclusive, né? Uma com construção... cantaria de pedra. Não vejo ninguém ali há muitos anos. Mas não está abandonado, não. Então, nós temos ainda alguns casarões, mas a cidade perdeu essa característica, né? Porque quando você tem esse período das vilas, que é o período de 1908 até 30, 35, a cidade vai crescer. Claro que atrás do rico vem o pobre, vem a pessoa que precisa trabalhar, vem a mão de obra e você tem uma cidade, ela começa a inchar. E quando acontece a estrada direta em 1959, a cidade foi popularizada. Então era muito fácil. Antes era dificílimo vir a Teresópolis. Ou você vinha de trem, que você não tinha muitas facilidades para o trem, ou então para o Petrópolis. Quando Teresópolis abre a estrada direta, qualquer um podia construir aqui, né? Então, foi tanto que nos anos 60, início dos anos 60, foi a quebradeira dos hotéis. Porque até 59, com a estrada direta, sem a estrada, as pessoas ficavam aí 1, 2 meses nos hotéis. Então, os hotéis, era o auge dos hotéis, das pousadas. E quando você tem essa facilidade de vir à cidade e de construir aqui, as pessoas trazem, então, o material e vai comprar seu lote e vai fazer sua casa. Só que para fazer uma casa aqui, você tem que trazer mão de obra. E o camarada, depois que vai morar 2 meses, 3 meses em Teresópolis, ele não volta para o Rio nem amarrado, né? Ele vai ficar por aqui mesmo. Sim, lógico. Então, você vai ter um crescimento muito grande nos anos 60 e 70, é o período das favelas, né? Que você não tem onde morar, não tem lote para comprar, então você vai subir os morros, né? E Teresópolis, inclusive, tem a questão, os nossos morros aqui, eles têm uma característica muito própria nossa, porque na planta da cidade, lá de 1896, desse período e da cidade capital, estava previsto que as propriedades não podiam construir nos morros, né? Se você tinha um terreno com morro, você tinha então um limite do morro para alcançar, para você fazer loteamento. Você tinha que destinar as cabeças de morro para garantir a salubridade do lugar. Só que esse morro vai ficar na mão de quem? Da prefeitura, né?
E é claro que o prefeito vai dar esses morros para alguém morar. Afinal de contas, os eleitores precisam votar em alguém que dá terra para eles. Então, isso não foi uma prática de compra de voto em Teresópolis, que a gente tem essa referência muito próxima aí, desse período político esse período da política ruim recente que nós tivemos em Teresópolis, mas a prática de dar terra para os outros, terra pública, para as pessoas invadirem e construir suas casas e fazerem de qualquer jeito, sem suporte nenhum da prefeitura, já é uma coisa muito antiga de Teresópolis, já dos anos 40, 50, né? Ô, Vanderlei, eu tenho um comercial agora, eu estou com um amigo seu aqui que está assistindo a gente longe, está assistindo a gente em São Paulo, mandando um abraço para a gente aqui e me dizendo que vai mandar a gravação para o programa especial de terça-feira, que é o Padre Jorge. E Padre Jorge é o padre construtor, né? O padre construtor, é. Rapaz, que revolução que ele está fazendo na Vaza, né? O Padre Jorge é uma figura, ele fez uma... Ele mandando um abraço, está te mandando um abraço. O Padre Jorge é amigo da gente, amigo da cidade, né? É uma pessoa que tem uma ligação muito afetiva com a dor alheia, com o sofrimento alheio, com os problemas alheios. Ele vive o próximo. É muito interessante. Um abraço, Padre Jorge. Um prazer tê-lo vendo a gente. Há uns 15 dias atrás, ele estava aqui fazendo um programa comigo, a gente aqui, ele aí nessa cadeira, e ele começou a falar sobre cesta básica, arrecadação de cesta básica. Você sabe que ele, aí sentado ele chorou quando ele falou da pobreza e da miséria que tem em Teresópolis? Você tem pessoas que são catalisadoras, né? A sociedade ela é boa ou ruim. Então, se você tem pessoas que podem despertar o lado bom das pessoas, você faz as coisas acontecerem, né? Então, você vê, não precisa de nada. O Padre Jorge fez o que ele fez na Igreja do Alto. Quando ele chega na Igreja da Vaza, ele reforma a igreja, ele provoca as pessoas a participar, né? E não só, nós temos vários elementos desse perfil em Teresópolis. É por isso que a cidade ela progride. Ela progride à noite enquanto os políticos dormem, né? Então, isso aí... Vamos ver, né? Olha aqui, deixa eu falar com vocês sobre a pizzaria Mandacaru, que está lá no alto, agora com a cerveja Viva la Vida. Cerveja e chopp Viva la Vida. Mandacaru, ali pertinho da feirinha, e à direita, em direção ao Comari, onde passava o trem. Exatamente onde passava o trem, né? Mandacaru ficava ali, se o trem viesse, ia passar por cima da Mandacaru, da pizzaria Mandacaru. Pizzaria Mandacaru, lá no alto. A pizza no forno a lenha. Já voltamos.